Olá, sejam todos bem-vindos para mais essa oportunidade do estudo do Evangelho. O meu nome é Valderez, faço parte da comunidade espírita Caminheiros do Amor, situada na Avenida Arnaldo Magnicaro, 1370. E antes de darmos início aos nossos estudos, vamos iniciar a atividade com a prece, elevando o nosso pensamento a Deus, ao nosso Pai da vida, tendo gratidão por tudo que temos e tudo que somos. Agradecemos a Jesus pelo fortalecimento e as bem-aventuranças dos consolos que Ele nos oferece através dos seus ensinamentos amorosos. Agradecemos também ao nosso anjo da guarda, aos benfeitores, aos nossos mentores, que estão sempre conosco a nos intuir, a nos auxiliar na nossa caminhada. Que neste ambiente amoroso possamos fazer as reflexões sobre os estudos que iniciaremos a partir de agora e que possamos colocá-los em prática, que essa luz do alimento espiritual adentre em nossos corações, frutificando e florescendo, nos fortalecendo sempre na caminhada, e que possamos levar este Evangelho para os nossos lares, esse alimento espiritual a iluminar o nosso ambiente no lar, refrigerando e harmonizando o convívio com os nossos familiares, com aqueles que nos encontramos durante a jornada. E sendo assim, pedimos licença para iniciar os estudos desta semana. Que assim seja, graças a Deus. Estamos dando início, a partir desta semana, no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados aqueles que têm o puro o coração. Então aqui Jesus vem nos ensinar, vem nos orientar através do Evangelho segundo o Espiritismo, a nossa conduta, a nossa postura de pureza e simplicidade de coração, para que a gente alcance essas bem-aventuranças. Então essa condição, ela é primordial para que a gente alcance esse reino dos céus. E ele fala que devemos nos assemelhar como as crianças para alcançar essa condição do reino de Deus. Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração, porque verão a Deus. São Mateus, capítulo 5, versículo 8. Apresentaram-lhe, então, criancinhas, a fim de que ele as tocasse. Com seus discípulos afastassem com palavras rudes aqueles que se apresentavam. Jesus, vendo isso, zangou-se e lhe disse: deixar vir a minhas criancinhas, não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se assemelham. Eu vos digo em verdade, todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E as tendo abraçado, as abençoou, impondo-lhe as mãos. São Marcos, capítulo 10, versículos de 13 a 16. Jesus aqui
né, nos dá novamente uma lição. Ele nos ensinava e nos ensina até hoje através, né, de atitudes simples. E ele vem nos mostrar, através da imagem de uma criança, como devemos nos portar na questão da pureza e da simplicidade. Então, a pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. Por isso, Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, como tomou para a humildade. Então, Jesus compara, né, a pureza da criança, para fazer essa comparação. Então, essa comparação, ela poderia não ser muito justa, né, se a gente tomar como referência o espírito da criança. Né, quando a gente olha para uma criança, né, na questão espiritual, a gente sabe que é um espírito e que esse espírito, ele pode ser um espírito muito velho e ele que traz a bagagem, né? Mas ele renasce para uma vida corporal. E como que Jesus fazia essa comparação? Nós sabendo que o espírito de uma criança pode ser um espírito muito experiente, muito velho, né? E ele traz também as imperfeições, da qual ele ainda não se despojou, das suas existências anteriores, né? Porque só um espírito perfeito, ele estaria nessa condição, né? O espírito puro estaria nessa condição de perfeição. Por que Jesus, então, né, fala dessa pureza? Mas ele fala de uma questão mais exata, de um ponto de vista da nossa vida atual, da nossa vida presente. É porque a criança, ela ainda não se manifesta, né? Quando a gente olha a criança hoje, né? Um pequeno ser ainda inocente, ele se apresenta de forma pura, ele não manifesta ainda nenhuma tendência perversa. A criança, ela é simples, ela é flexível, ela está aberta ali ao desenvolvimento, né? Então, essa imagem de candura e de inocência da criança que Jesus toma como base. Então, ele se baseia nessa imagem da criança, nessa forma inocente que ela se apresenta nessa vida atual que ela se encontra, né? Então, Jesus, ele também não quis falar de um modo absoluto, né? Que o reino de Deus é para elas, né? Mas para aqueles que lhes assemelham. Então, se a gente pensar dessa maneira, todos nós somos convidados para o reino de Deus. O tempo todo nós somos convidados, né, para esse reino de alegria. A gente não precisa ser uma criança. O que ele nos diz é que devemos nos assemelhar nessa forma da inocência e da pureza da criança. E Jesus está nos mostrando, né, através das bem-aventuranças, e somos convidados o tempo todo, né, a sermos flexível, humilde e termos essa pureza de coração que a criança apresenta. A criança, quando ela nasce, ela traz a angelitude, né? Então, quando uma mãe olha para um filho, para ela atender todas as necessidades desse filho, ela olha para aquele ser dependente, ingênuo, né? Então, a mãe fica suscetível àquela
aquela simplicidade da criança e ela vai promovendo toda a necessidade da criança. Porque imaginem se quando recebêssemos os nossos filhos em nossos lares, eles já viessem, né, com aquela personalidade, por exemplo, de um adolescente, né, já imprimindo os seus desejos, né, as suas vontades e não atendendo às ordens, né, ao comando dos pais. Então, o espírito, né, quando ele renasce, ele vai perdendo essa consciência de si mesmo, né? E durante um certo tempo ele permanece numa espécie de sono, né? No qual essas faculdades da personalidade, dos instintos, eles se conservam em estados latentes. E assim, né, com esse esquecimento, ele adentra numa nova existência terrestre, despojado daquelas, né, daqueles entraves que poderia dificultar a evolução desse espírito. Então ele está aberto, né, nessa simplicidade, nessa pureza, ao amor que vai ser ofertado e todas as necessidades que os pais vão oferecer para essa criança para que ela desenvolva, para que ela, através do amor, através, né, desse compromisso afetivo, que ela vai desenvolvendo características que vão dar suporte para essa nova jornada da criança, né? Nessa reentrada da nova oportunidade para o desenvolvimento desse espírito. Então, Jesus nos mostra, né, para que nós façamos essa reflexão da semelhança, da pureza, né, e dessa simplicidade que a criança nos mostra, né, que nos reflete. E através disso, né, nós vamos tomando consciência. Quando nós nos colocamos nessa condição de humildade e de simplicidade, nós vamos tendo condições de ter consciência de nós mesmos. Nós vamos, né, nos despojando das nossas ilusões que trazemos, né, das nossas imperfeições, né, as ilusões do homem velho. E assim nós vamos caminhando, né, pela nossa estrada do progresso, nos despindo dessa nossa visão limitada, né, do mundo material. Então, quando nós conseguimos nos despir, né, dessa visão equivocada, mas para isso nós temos que ter a humildade, a simplicidade, a pureza de coração que Jesus fala. Ele vem falando dessa bem-aventurança e ele nos promete, né, que com essa simplicidade e essa pureza de coração, nós vamos encontrando o caminho para enfrentar as nossas aflições, né, e os desafios que a vida nos oferece. Então, quando a criança, né, adentra nesse mundo material, ela tem os seus instintos ainda dormindo, né, como se estivesse dormente, em estado latente, né? E assim a criança ela é mais flexível. E essa flexibilidade ela auxilia, né, no novo aprendizado. E a criança vai desenvolvendo o seu novo aprendizado, ela vai se submetendo a essa condição. E quando nós estamos abertos ao aprendizado,
nós vamos adquirindo novos conhecimentos, nós vamos nos despindo das ideias antigas. E até os 7 anos, a criança ela tá ali, né? Ela está absorvendo tudo como uma esponja. E isso vai fortalecer a personalidade, né, que ela vai adquirindo na pré-adolescência. Né? Tudo que uma criança vai aprendendo vai ficando marcado ali na sua personalidade, para que na fase adulta, né, ela possa acessar esses conteúdos de todo esse aprendizado que ela recebeu. Por isso temos que ter muita responsabilidade, né, quando recebemos a oportunidade, né, de desenvolver uma criança, seja nossos filhos, nossos netos, nossos alunos, ou todos aqueles, né, que nos chegam nessa idade flexível, né, para que a gente possa rechear essa criança, né, de sentimentos de caráter, de afeto, de virtudes, né, que vão ser o alicerce, que vão construir um adulto, né, seguro de si mesmo, consciente das suas responsabilidades, porque a humanidade ela vai evoluindo, né, e ela vai alcançando o progresso através de cada um de nós, de cada indivíduo. E nós também já fomos crianças. Nós já tivemos também essa pureza de coração, essa simplicidade, essa flexibilidade. Só que quando nos tornamos adultos, muitas vezes nós vamos nos perdendo, né, com essas ilusões que o mundo material nos oferece. E aí nós vamos esquecendo da criança que fomos um dia, né? Dessa simplicidade, dessa humildade, dessa pureza que nós tínhamos na nossa infância. Então, o nosso objetivo, né, na caminhada evolutiva, é nunca nos perdermos desta criança. Porque essa criança, ela nos remete aos sentimentos do amor. E Jesus faz o convite o tempo todo, nos mostrando esse caminho. Esse caminho que nada mais é do que o amor. Então, essas bem-aventuranças que Jesus nos promete, nos faz suportar as aflições, né? Através do bálsamo, que cura todas as feridas, né? E qual seria, né, esse remédio que cura todas as feridas? Que Jesus tanto nos fala, né, que Ele nos deixou como exemplo. Então, esse bálsamo é que nos auxilia, que nos fortalece, que nos revigora, que nos dá equilíbrio, que nos direciona, é o amor. Mas para aceitarmos essa condição, né, temos que nos assemelhar como as crianças. Nos assemelhar e não sermos criança, no sentido, né, da infância como irresponsabilidade, falta de compromisso. Não, nos assemelhar nesta pureza, nesta condição do sentimento, do afeto e de estarmos aptos e abertos, né, para ouvir, né, os ensinamentos de Jesus. Então, bem-aventurados aqueles que aceitam, né,
as dores, as provas e as expiações. Porém, não é uma aceitação passiva, alienada, né, do que estamos falando, e sim aquela que gera a libertação do próprio sofrimento através da sabedoria de enfrentá-lo. Então, essa condição, né, que muitas vezes a gente fala, né, que o espírita é conformado, né? O espírita é conformado, não existe uma conformação e nem uma aceitação alienada, né? E sim aquela que tem um entendimento, né, da libertação do próprio sofrimento através da sabedoria de enfrentá-lo. Então é isso que Jesus vem nos ofertar através das bem-aventuranças, sabedoria de enfrentar os desafios. Aquele que sofre, né, com a resignação, que a gente diz é o entendimento do enfrentamento. Então, aquele que sofre com essa resignação e com esse entendimento e continua sendo fiel a Deus, ele vai afastando as ilusões do orgulho, do egoísmo, né, que nos fazem chorar. Porque o que realmente mexe conosco quando estamos diante de um desafio é o nosso orgulho, é o nosso egoísmo. Ainda como filhos mimados, queremos que Deus se dobre aos nossos caprichos. Isso é o nosso orgulho, é o nosso egoísmo. E quando a gente tem essa consciência, né, nós vamos encontrando forças e equilíbrio, né, para alegrar o nosso coração na esperança da bem-aventurança neste consolo, esse consolo que Jesus nos oferece. Por isso que temos, né, a necessidade de nos despojarmos, né, das ilusões do homem velho. Então temos que parar de ser os filhos mimados para nos conectarmos, né, e continuarmos fiéis a Deus, né? E assim vamos caminhando, decididos, né, por essa estrada do progresso, nos despindo, né, dessa ilusão do mundo material. E não podemos esquecer que somos convidados o tempo todo por Jesus a entrar no reino dos céus. Mas temos que entender que o único remédio, né, para alcançarmos esse progresso, essa simplicidade de coração, é o amor. Que assim seja, graças a Deus.